TRBL11, o Fundo de Galpões Logísticos da Telos Rio Bravo. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, publicado agora, no dia 14 de outubro de 2025, continuar o acompanhamento do fundo. Ele que tem no seu portfólio galpões logísticos, iniciou as atividades lá em 2012, 666 milhões é o patrimônio líquido dele, ele que conta com hoje 5 ativos na sua carteira, 188 mil metros quadrados, 10 inquilinos, 31% de vacância, 5,31% de prazo médio dos contratos, ele que distribuiu 60 centavos agora no último pagamento, e na data que eu gravo com vocês, ele cota na B3 a R$ 64,04, uma leve recuperação, fazendo um P sobre VP de 0,75, uma variação negativa nos últimos 12 meses, de 20,11%. A cotação, como comentamos, desde meados de outubro de 2024, saiu lá da casa dos R$ 91,00 e agora declinando, inclusive, aos R$ 52,00 agora em agosto de 2025. E desde então busca uma pequena recuperação a partir das notícias de que a gestão já busca uma nova solução para o CLC Contagem. Mas o fato é que desde que ele decresceu, não mais saiu desta zona morteira, finalizando na casa dos R$ 64,00. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 14 de outubro de 2025, 60 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,91, anual de 11,23%. Investindo R$ 1.000 há um ano em TRBL11, teria hoje o cotista R$ 796,40, então teria perdido dinheiro, ponto de extrema atenção. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o fundo não consegue superar o IPCA, não supera o CDI, tampouco supera o IFIX, retornando no período negativo de 20,36%, enquanto o CDI retornou 25,37%, o IPCA 9,56% e o IFIX retornando 12,03%. Então, ponto de extrema atenção na rentabilidade aí do TRBL11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que durante o mês de setembro, a receita total do fundo foi de R$ 3.130.040 por cota e o fundo fechou o mês com um resultado total de R$ 2 milhões, apenas 26 centavos por cota. A distribuição foi de 60 centavos por cota, fazendo um yield anual de 10,09%. Em relação ao CLC Contagem, a gestão comenta que agora, no dia 26 de setembro de 2025, foi ajuizada ação declaratória e indenizatória contra os Correios, referente à rescisão unilateral do contrato atípico lá do CLC Contagem. Segundo a gestão, esta ação visa a nulidade do ato que autorizou a rescisão sem multa e a condenação ao pagamento de multa rescisória integral no valor de 306 milhões. Eu particularmente tenho as minhas dúvidas se o fundo conseguirá reaver este valor. Tudo isso se considerarmos principalmente o atual cenário político do Brasil e a situação financeira e calamitosa que vivem os Correios. Digo isto baseado aqui na minha experiência pessoal. Comprei um sapato há 10 dias de um trecho de entrega de São Paulo aqui para Ribeirão Preto e até hoje os Correios não me entregaram. Me cobraram R$ 20, mas até hoje nada de sapatos. Então daí já vemos que a situação dos Correios é extremamente calamitosa, com uma ineficiência absoluta dos serviços, o que é possível então que reflita no pagamento aqui do TRBL11. É bem provável que ele não receberá esse valor aqui de 306 milhões. E se receber, pode jogar aí a conta de no mínimo 5, 10 anos em um período extremamente de longo prazo, então nada de se animar. Apesar de ser um valor bem alto, é bem provável que o TRBL11 aqui não conseguirá receber. A ação foi tramitada aqui na Justiça Federal e permanece ativa também desde o dia 17 de julho de 2025, a ação de cobrança de aluguéis e encargos vencidos entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, no valor total de 19 milhões. Então, se somarmos aqui, os TRBL11 tem para receber dos Correios nada de que 325 milhões aproximadamente. Em relação a este mesmo imóvel, a gestão comenta que projeta a diversificação dele em 4 módulos com áreas mínimas em torno de 10 mil metros quadrados e ele busca aí uma visita em tratativas preliminares ainda de apenas 3 empresas. Veremos então como é que o TRBL11 consegue se sair em relação a este imóvel. Em relação à projeção de distribuição
distribuição do fundo segue 60 centavos até o final do semestre de 2025 e esta projeção não incorpora as receitas de locação lá do ativo CLC Contagem. Em relação a este imóvel, um orçamento de 23 milhões e meio, dos quais 21 milhões e meio já foram desembolsados aqui pelo TRBL 11 desde a primeira interdição lá em outubro de 2024. Em relação às obras emergenciais, a gestão comenta que celebrou um acordo extrajudicial com a vendedora do imóvel, assegurando o pagamento de 6 milhões a título de ressarcimento. Ponto positivo, inclusive já comentamos essa situação no vídeo passado. Em relação à perspectiva, o resultado recorrente do fundo já considera os custos operacionais do fundo e as despesas com vacância e com juros do CRI e, desconsiderando a locação do imóvel, é hoje um resultado recorrente de aproximadamente 27 centavos por cota, então ponto de extrema atenção. As parcelas extraordinárias da venda lá do Rio de Janeiro, já explicadas no vídeo passado, representam 41 centavos por cota. Então, se somarmos aqui 41 centavos por cota com 27, é bem provável que o fundo fique aí com um recorrente na casa de 68 centavos por cota, por isso que ele distribui hoje na casa de 60 centavos por cota. Lembrando que, em relação ao GRULOG, para outubro está prevista aí também o pagamento da última correção monetária e da parcela, num valor estimado mensal de aproximadamente 5 centavos por cota. Já para 2026, como verificamos aqui, o fundo projeta uma possibilidade de redução das vacâncias com as novas locações e também a redução destes custos, formando então lá para o segundo semestre de 2025 63 centavos de recorrente e para 2026 R$ 1,08 por cota de recorrente. Em relação às movimentações para a DRE do fundo, em setembro de 2025, ele faz apenas 26 centavos de recorrente, distribuindo 60 centavos por cota, lembrando que o fundo tem R$ 1,54 por cota de resultado acumulado. Em relação à composição do resultado, conforme verificamos aqui, a receita recorrente do fundo em relação às receitas de locação, ela é bem baixa, lembrando que a receita da venda de imóveis lá para o Rio de Janeiro foi muito impactada pelo recebimento de 20 milhões em julho de 2025, então tudo isso contribuindo para que a distribuição do fundo permaneça na casa de 60 centavos agora no segundo semestre de 2025. Em relação à rentabilidade do fundo, faz em relação à sua cota patrimonial um yield de 8,4%, um yield a mercado de 11,5%, um yield anualizado então de 10,9%, lembrando que o fundo segue lá na distribuição de 60 centavos por cota. Em relação à rentabilidade aqui do fundo no relatório gerencial, ela consegue superar em pequena medida, principalmente agora no final de 2025, tudo isso se considerarmos que a cota a mercado segue bem amassada, o que contribui para o aumento aqui da rentabilidade do TRBL 11, se considerada a distribuição de 60 centavos por cota. No volume negociado na B3, segue aí na casa de 1.399 ao mês e em relação ao patrimonial aqui do fundo, 491 milhões em imóveis, 866 milhões de ativo total, lembrando que ele tem 190 milhões para pagar em relação à aquisição do CRI CLC Contagem. Ele faz hoje um total de alavancagem na casa de 19,45%, tudo isso se considerarmos que o fundo tem 129 milhões do saldo devedor atualizado em relação à operação do CLC Contagem. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que em relação ao CLC Contagem, ele se encontra 100% vago, lembrando que ele reduziu consideravelmente a ABL total deste imóvel, ela que era lá na casa de 120 mil metros quadrados e agora apenas 52 mil metros quadrados, tudo isso se lembrarmos que a gestão passou a desconsiderar a área de pátio que o imóvel tinha e já considerando também que os novos inquilinos provavelmente não conseguirão pagar esta área de pátio, então é uma área praticamente perdida aí que ele recebia dos Correios e agora não conseguirá receber em relação aos novos inquilinos. É bem provável que isso ocorra. Em relação ao prazo médio dos contratos, 5,31 anos, lembrando que a maior exposição ficava lá para o CLC Contagem e agora a maior exposição segue aqui para a pulverização de outros 38%, seguido da Braskem
36%. 75% dos contratos são típicos, 58% deles ficam para a região do ABC, lembrando que a maior indexação fica para o IPCA, 74%, seguido do IGPM, 26%. Em relação ao setor de atuação, a maior exposição para a Braskem e, consequentemente, aqui para o setor de atuação fica a petroquímica. A vacância física do fundo hoje na casa de 31%, mas eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Considero que o fundo tem hoje uma vacância superior a 50%. Tudo isso se considerarmos que ele reduziu a área de pátio lá do CLC Contagem. Lembrando que aquele imóvel tinha mais de 120 mil metros quadrados e agora a gestão aponta aqui no relatório gerencial apenas 50 mil metros quadrados para o CLC Contagem, reduzindo então a vacância para apenas 31%, mas lembrando que a vacância verdadeira aqui do fundo é na casa de 50%. Em relação ao cronograma de amortização das obrigações, 5 milhões e 100 para 2025, 44 milhões para 2026. A operação, como comentamos, fica para o CLC Contagem, 129 milhões. Perfeito, pessoal? DTRBL11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.